Ninguém vai levar sua energia a sério o suficiente e nem percebem isso. Vidas estão sendo literalmente arruinadas por causa disso. As pessoas acham que trabalhar a energia significa meditar e escrever no diário. E embora essas práticas elas tenham sim o seu valor, não adianta fazê-las e depois ir pro TikTok e comentar com naturalidade sobre coisas que você detesta. Ou postar um vídeo casualmente criticando tudo o que te incomoda. Essas atitudes podem parecer pequenas e super normalizadas, mas o que você não percebe é que elas te mantêm presa em um estado de energia negativa o tempo todo. Elas reprogramam o seu subconsciente para funcionar de forma que você nunca escolheria conscientemente. E elas alimentam uma mentalidade de escassez e basicamente impedem você de se tornar a pessoa que você sempre sonhou viver. Quando você não protege a sua energia, você atrai inconscientemente pessoas, situações e padrões que te desequilibram. Os amigos que te drenam emocionalmente com as conversas deles, a ansiedade que te pega do nada no meio do seu dia, o drama que você vive se perguntando por que isso sempre acontece comigo. Nada disso é aleatório, essas coisas continuam aparecendo porque você está vivendo em um estado constante de inflamação energética. E se você não tem ideia do que eu tô falando ou por que isso acontece, saiba que proteger a sua energia não é só sobre good vibes. Papel de autorrespeito na proteção energética. Proteger a sua energia é um ato profundo de respeito e de amor próprio. É fazer escolhas conscientes e dizer, não estou mais disponível para o caos. Qualquer interação ou vibração de baixa frequência que não serve o seu eu mais elevado, não tem mais espaço aqui. Proteger a sua energia é, na verdade, o gesto mais amoroso e poderoso que você poderia ter com você mesmo. E mesmo que eu barra exemplos como evite conversas negativas, não se envolva em fofocas, fuja de discussões desnecessárias. Nada disso é sobre ser legal com os outros. Isso é sobre você, mesmo que envolva interações com outras pessoas ou redes sociais. O propósito desse vídeo é fazer a sua vida ficar mais leve, porque a real é a sua energia molda a sua realidade. O mundo ao seu redor é um reflexo direto da frequência que você vibra. Se sua energia estar confusa, reativa ou drenada, você vai continuar atraindo exatamente isso. E sem proteção, você está basicamente dando tchau para o seu crescimento e evolução, quebrando o ciclo de energia negativa. É até engraçado, porque quase ninguém fala sobre proteção energética, né? E se a gente não regular essa energia, o que acontece? A gente fica presa no mesmo lugar. Mesmos ciclos, pessoas diferentes, mas a mesma história repetida. Aí você se pergunta, por que eu tenho tanto azar? Por que só atrai gente tóxica? Por que as coisas não mudam nunca comigo? A verdade é que você vai continuar nesse ciclo desalinhado até decidir ser intencional com o que você permite entrar na sua vida. E é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Então, defender sua energia é o mais importante do que ter razão. Talvez isso soe controverso, mas se defender nem sempre vale a pena, principalmente com pessoas que não vão ficar, sabe? Você precisa aprender quando o silêncio é mais sábio. Discutir com estranhos, mesmo que eles tenham sido rudes ou desrespeitosos com você, é completamente inútil. Mas por quê? Porque quando você responde, você se prende naquela situação negativa por muito tempo. E isso piora o seu humor, estraga o seu dia, te deixa remoendo aquela situação ali por horas e ainda te faz repetir essa energia ao contar essa história para os seus amigos, família ou para o seu parceiro. Você poderia ter deixado aquilo ir em um minuto, mas você escolheu se arrastar por isso o dia inteiro. Sabe a desculpa mais comum? Ah, mas eu tenho que me impor, mostrar que ninguém pisa em mim. Você acha mesmo que uma pessoa desrespeitosa vai refletir com empatia sobre o que você falou? Claro que não, a gente só responde por ego. E a verdadeira força está em escolher o silêncio, em ir embora e não permitir que um minuto arruine o seu dia inteiro. Esse é o tipo de autocontrole que protege a sua energia, te dá poder e te coloca de volta no comando da sua vida. Nem tudo merece a sua energia. Tem coisas que simplesmente não valem a sua energia, principalmente quando se trata de discussões com pessoas aleatórias, brigas na internet, comentários maldosos de quem não faz parte da sua vida. Agora, se for o seu pai, sua mãe, o seu parceiro ou o seu amigo mais próximo, aí sim, defenda-se, porque são pessoas com quem você
vive com frequência. E nesses casos, se posicionar pode fortalecer o vínculo, pode trazer mais respeito. Você pode até curar uma relação. E quando vale a pena, você não está apenas reagindo, você está cuidando da sua paz a longo prazo. Tá, mas e com o resto do mundo? Não desperdice a sua respiração, porque a verdade é, a energia desprotegida te mantém em um modo de reação, te mantém instável, te prende num ciclo que não te leva para frente. E quando você entende que nem tudo merece resposta, você se torna mais calma, mais forte, mais centrada. Você se aproxima da sua versão mais elevada. Abandone a repetição. A terceira lição é simples, mas poderosa. Para de repetir histórias negativas. Você já notou como a gente tem o costume de contar e recontar situações ruins? Você não acredita no que aconteceu comigo hoje? E lá vai uma história inteira com todos os detalhes, como se fosse um episódio de uma série. Você revive, reforça e alimenta a energia daquela situação. E pior, você âncora isso no seu subconsciente. Cada vez que você reclama, revive, reconta, está dizendo para o universo: eu quero mais disso aqui. Olha, o seu eu superior, ele não tem tempo para esse tipo de história. Ele não vibra nisso. Ele está ocupado demais criando uma nova realidade positiva e abundante. Então faça o favor assim mesmo. Na próxima vez que sair alguma fofoca sobre a Virgínia ou sobre qualquer outro influenciador que não tem relevância alguma na sua nova versão, apenas ignore. E na próxima vez que algo te incomodar, pense: isso aqui merece um espaço na minha mente ou posso simplesmente cortar o cordão energético e seguir? Esse é o salto quântico, não é mágica, é escolha. A escolha de agir como a sua versão mais elevada agiria. Visualize a sua proteção. Agora, como se proteger quando pessoas negativas ou situações caóticas surgem do nada? A resposta parece simples demais, mas funciona. Se visualize em uma bolha dourada. Sim, em uma bolha, e sim, dourada. E sim, pode parecer bobo no começo, mas tem um motivo neurológico para isso funcionar. O seu cérebro, ele não diferencia uma experiência imaginária de uma experiência real. Então, quando você visualiza essa bolha protetora ao seu redor, o seu subconsciente entende: olha, eu estou segura. Ninguém entra aqui sem a minha permissão. Você não absorve fofocas, você já não se afeta mais com julgamentos, você não perde a sua energia com ruídos externos. Você ouve, mas não internaliza. Você observa, mas não aceita. Você sente, mas não se abala com aquilo. Você pode não impedir que o mundo seja caótico, mas você pode decidir o quanto ele te afeta. E aí, quando alguém te provoca ou quando surge algo que não combina com você, faça essa simples pergunta: isso tem a ver comigo ou com o caos interno de outra pessoa? E a maioria das vezes o caos é com a outra pessoa e não com você. E se a resposta for não tem a ver comigo, simplesmente se afaste. Você não precisa entrar na batalha de ninguém. Você não precisa absorver o peso de ninguém. Porque cada vez que você absorve algo externo, você corre o risco de criar crenças limitantes só de ouvir certas ideias repetidamente. Você começa a acreditar nelas. Um exemplo: que postar na internet é vergonhoso, que se vestir com ousadia é exagero, que ser diferente é errado. Mas nada disso era seu. Foi absorvido e agora te prende. Então, ao invés de ser uma esponja, seja um espelho. Você reflete, você observa, você escolhe o que entra e o resto deixa passar. Tenha cuidado com o que você fala. A lição 5 é a mais importante. Você precisa ser muito exigente com as palavras colocadas na sua boca, porque ao fazer isso, você permite que essas palavras voltem para a sua mente novamente. Por exemplo, há tanta cultura de cancelamento hoje no mundo e tantos assuntos negativos que ficam em altas nas redes sociais por semanas. Estou falando de todas as coisas inúteis que não valem a sua energia, tempo ou sequer o seu fôlego, como: fulano terminou o relacionamento, aí você fica lá assistindo stories da pessoa, vendo por que ela terminou, tentando entender a situação que está acontecendo na vida daquela pessoa. Olha, isso não tem nada a ver com a sua vida, isso vai drenando a sua energia sem você perceber. Mas quando falamos sobre cultura de cancelamentos, influenciadores, fofocas, marcas, polêmicas, meu Deus, por que você está fazendo isso com você mesmo? Não é sobre os outros, não é sobre ser legal com eles, é sobre onde você está gastando a sua preciosa energia. Existe uma diferença enorme entre querer aumentar a conscientização e buscar a relevância. E honestamente, toda vez que eu vejo
o menor problema estourando nas redes sociais, isso vira uma tendência que dura, semanas, porque todo mundo quer entrar na conversa, criticar alguém, participar de uma polêmica, porque eles sabem que isso vai gerar visualizações, manter as discussões vivas e atrair engajamento. Porque quando acontece alguma polêmica, quando alguém se dá mal, quando alguém vai preso, ou quando um influenciador termina o relacionamento, sempre tem algum influenciador para gravar um vídeo falando: vocês não acreditam que terminou o relacionamento, vocês não acreditam o que aconteceu. Ah, mas eu vou dar minha opinião sobre isso. Ah, eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho do relacionamento de tal pessoa. As redes sociais, elas enganam as pessoas, fazem-as acreditar que todo pensamento merece ser postado. Você pode até achar que está no seu direito de se expressar e de dar a sua opinião, mas na prática, tudo o que você está fazendo é se abrir para um campo energético de baixíssima vibração e deixar que isso contamine a sua vida. E olha, eu não tô aqui para te julgar, eu já fui assim. Eu consumia conteúdos inconscientemente, achava interessante acompanhar os dramas, documentários sobre celebridades, tretas. Claro que a minha curiosidade falava mais alto. Isso é humano, mas a minha vida ela mudou quando eu comecei a me perguntar antes de ver, ouvir ou participar de qualquer conversa. Olha só, isso aqui vai beneficiar a minha energia? Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Olha, hoje eu priorizo tanto a minha energia que essa pergunta ela guia cada decisão que eu faço. E meu Deus, isso me impediu de clicar em tanta coisa, de assistir tantas coisas, de entrar em tantos assuntos, porque toda vez que você fala, você está codificando a sua realidade. Sua mente subconscientemente não reconhece tom ou piada. Então, quando você diz homem é tudo igual, odeio gente, trabalhar é um saco, a sua mente ela registra essas frases como crenças verdadeiras, mesmo que seja algo casual, dito sem pensar, sabe? Isso vai formando um novo ciclo. Mais coisas para reclamar, mais limitações, mais provas de que sua vida é difícil e escassa. E aí você continua presa no mesmo ciclo de sempre. É por isso que quando alguém diz eu não sou hate, mas e começa uma crítica, uma opinião negativa. Sim, você é um hate. Você está literalmente afirmando isso, mesmo que seja só uma vez. Mais uma vez, isso não é sobre mim, não é sobre os outros, é sobre você. E faz um favor a si mesma. Não vira alguém que adota uma identidade que você não quer carregar. Pare de perseguir e de se apressar. Acordar no último minuto, correr para a faculdade ou para o trabalho, voltar para casa já pensando nos compromissos, fazer tudo automático, lidar com provas, prazos, responder mensagens, enquanto tenta relaxar na esteira da academia. Tudo isso vira um ciclo. A sua mente, ela não para. É cansativo. Ela está sempre no próximo item da lista de tarefas, enquanto ainda digere aquela situação negativa que aconteceu ontem. Mas a verdade é que a vida dos seus sonhos não exige mais esforço, e sim mais presença. É como sempre dizemos, quando você para de correr atrás, você começa a atrair. E é nesse momento que o universo ele consegue finalmente entregar o que você deseja, sem interferências, sem bloqueio. Toda essa correria, esse excesso de produtividade, essa constante ansiedade são respostas aos traumas. É você tentando provar inconscientemente que você precisa fazer mais para merecer algo. É você criando uma lista infinita de tarefas como se tivesse que sofrer para conquistar um pouco de felicidade ou abundância. É como se dentro de você houvesse a crença de que só merece algo se você estiver se sacrificando. E tudo isso é uma frequência de escassez e não de merecimento. Quando você vive com pressa, negligenciando o seu descanso, o seu autocuidado, as suas emoções, está na verdade dizendo ao universo: eu não confio no meu tempo. Então, não acredito que vai dar certo para mim. Eu preciso me esforçar, senão nunca vou chegar lá. E adivinha, por que acreditar nisso e agir assim? Você atrai exatamente mais estresse, mais ansiedade, mais frustrações, reforçando esse ciclo e drenando ainda mais a sua energia. Então pare, respire, se possível ao acordar, escreva as tarefinhas que você tem para fazer no seu dia, mas pare de drenar tanto a sua energia.